Santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, 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 vem a Assembleia e ouvemos ao nosso poder. Pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 vem a Assembleia e ouvemos ao nosso poder redentor. Pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor, e ali entoar os cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 vem a Assembleia e ouvemos ao nosso poder. Pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas, humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja, pra gozarmos celeste amor. Santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, 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 vem a Assembleia e ouvemos ao nosso poder redentor.
fluir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas, humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja, pra gozarmos celeste amor. Oh, vem Assembleia e louvemos ao nosso Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem Assembleia e louvemos ao nosso Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Assembleia de Deus, vem comigo, ouvir a palavra de Deus, e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem Assembleia e louvemos ao nosso Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos santos, sentir o poder do Senhor, e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem Assembleia e louvemos ao nosso Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas, humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja, pra gozarmos celeste amor. Oh, vem Assembleia e louvemos ao nosso Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem Assembleia e louvemos ao nosso Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor.
caminho dos céus. Vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor, e ali entoar-lhe os cantos, exultando no Consolador. Vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas, humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja, pra gozarmos celeste amor. Vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Assembleia de Deus, vem comigo, ouvir a palavra de Deus, e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos dando início a mais uma videoaula da lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, aqui no campo da IEADAL, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Alagoinhas, Bahia, presidida pelo pastor Jair Silas. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Na live de hoje, estudaremos a lição de número 5, que será ensinada
no próximo domingo, dia 1º de agosto, com o seguinte título: O Reinado de Acasias. Lembrando que estamos estudando as lições do terceiro trimestre de 2021, cujo tema central da revista é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Certo teólogo disse que a verdadeira religião é o diálogo entre Deus e o homem. Só que, para que este diálogo aconteça, é preciso ter intimidade. A lição desta semana mostra que é imprescindível o crente em Jesus ter um relacionamento íntimo com Deus. Isso significa precaver-se de qualquer ato ou conduta que impeça essa intimidade. Sim, a infidelidade espiritual leva o relacionamento com Deus à ruína. Esse é o pano de fundo da presente lição. Portanto, queridos professores, alunos, que nesta noite você possa desfrutar desta oportunidade juntamente conosco, que o nosso Deus nos concede. Vejamos o que nos diz o texto áureo da lição. Tenha já fim a milícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Salmos de número 7, verso 9. A verdade prática nos diz: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. A leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo de número 1, do versículo 1 ao 8, e na sequência do versículo 13 ao 17. Objetivo geral. Como nós estamos nas quartas-feiras, sempre frisando para os queridos professores a importância do objetivo geral. E o comentarista, ele se expressou da seguinte forma: ressaltar a imprescindibilidade, ou seja, aquilo que é imprescindível, essencial, que não se pode dispensar. Então é importante que seja ressaltado, não é? De se ter um relacionamento íntimo com Deus. Os objetivos específicos, e é importante a gente salientar que para cada tópico da lição temos um objetivo específico. Primeiro tópico, o objetivo específico nos diz descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. No segundo tópico, o objetivo específico é assinalar a coragem de Elias. E o terceiro e último tópico da nossa lição, o objetivo específico nos diz identificar as consequências dos atos de Acasias. E queridos, com muita alegria, para ministrar o ensino desta lição, está conosco o pastor presidente das Assembleias de Deus aqui no campo de Alagoinhas, pastor Jair Silas. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Emílio, paz do Senhor, evangelista Francisco, todos os irmãos aqui no suporte técnico desta live. Eu sou grato a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez, pastor Emílio, aqui estudando, né, a nossa lição. Diga-se de passagem que uma lição maravilhosa, uma lição que está nos trazendo um maior conhecimento, né, da história dos reis de Israel. E alguém pode até dizer, qual a importância disso? A importância é muito grande
para nós, porque a história dos reis de Israel, elas representam, né, uma lição, um aprendizado à vida da igreja desse tempo, para que não venhamos, né, irmão Francisco, de certa forma, estarmos imitando aqueles que saíram dos caminhos do Senhor. É verdade. E o primeiro evangelista, ou melhor, o primeiro secretário da nossa igreja, o evangelista Francisco Brito. A paz do Senhor, companheiro. A paz do Senhor, pastor Emílio, a paz do Senhor, pastor Jair, todos os irmãos que já nos acompanham. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos, né, mais este momento aqui proveitoso para aprender um pouco mais acerca da palavra do Senhor. Amém. Eu quero convidar o diácono, nosso irmão Jairo, ele que tem sido um dos fomentadores desta maravilha que Deus nos proporciona, que é estudarmos a sua palavra usando os recursos, né, que a internet disponibiliza. Bom, Jairo, a paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez. Amém. A paz do Senhor, amados irmãos. Oremos. Deus Santo, Eterno Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos pela rica oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor. Meu Pai, de estarmos aqui, Senhor, para mais uma vez debruçarmos, meu Pai, sobre a Tua palavra. Pai, nós te pedimos, meu Deus amado, que o Senhor, meu Pai, venha assim, meu Pai, instruir, meu Deus amado, inspirar cada irmão, cada professor aqui, meu Deus. Meu Pai, que esse ensino, meu Deus amado, seja edificante, meu Pai, a cada irmão que está assistindo. Meu Deus amado, nós te pedimos, meu Pai, pela escola dominical, Senhor. Desperta os teus servos, meu Pai, os teus filhos, meu Deus amado, para estarem, Senhor, frequentando a escola dominical. Pai Santo e Justo, nós rogamos, meu Pai, a tua presença, meu Deus amado, a tua orientação, o teu auxílio, Senhor, neste momento, em o nome de Jesus. Amém. Professor, você pode iniciar a aula lendo essa frase. Só existe um Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que responde às nossas dúvidas, incertezas e anseios. Porém, nos deparamos aqui com um cenário totalmente inverso, que foi o reinado de Acasias, marcado fortemente pela idolatria, assim como o de seus antepassados. Acasias enviou mensageiros a Ecrom para saber se viveria ou não após sua queda e, consequentemente, enfermidade. Observamos aqui, pastor Jair, que essa atitude de Acasias evidencia a descrença e o desrespeito do rei pelo Deus Israel. Como podia fazer de um ídolo mudo e morto seu oráculo? É verdade. Isto é um assinte contra Deus, considerando que Israel conhecia Deus. E que, não obstante Acasias, né, ter sido uma influência muito negativa dos seus pais, mas até os próprios pais deles conheciam quem era o Deus verdadeiro. Por opção, não adoraram a Deus. Então, Acasias, ele está aqui, se comporta numa situação muito difícil, muito complicada, de um enfrentamento com Deus, e Deus, ele rejeita. É aquela questão. Quem tenta enfrentar Deus vai se dar mal, porque, né, quem pode combater Deus? E o que aconteceu realmente com Acasias foi que ele deixou de consultar Deus para consultar um ídolo, né, o Baal-zebub. E isto trouxe implicações gravíssimas, né, à vida dele, que culminou, né, com sua morte. E isso é importante refletirmos, porque tudo que nós fazemos tem um resultado. Não é? Tudo que nós fazemos, ele tem seu pagamento. E na questão espiritual também. Então a gente tem que refletir as nossas decisões, decidir o nosso propósito devocional,
qual tem sido realmente a nossa crença, não é, Evangelho Francisco? A quem nós estamos adorando? Porque alguém pode estar infligindo ao sério sentido da adoração, pastor Emílio, não é? De uma maneira até, vamos dizer assim, não bem observada. Não é? Então a gente tem que ter cuidado. Acasias, ele estava envolvido na idolatria. E por isso ele teve um prejuízo, né, grande, que foi o resultado da sua própria vida. Né? Perdendo, portanto, as vidas. Verdade. Por isso, queridos, que o ponto central da lição nos diz que a infidelidade leva o nosso relacionamento com Deus à ruína. Esse é um ponto central, importantíssimo para que você, professor, no próximo domingo, trabalhe com os seus alunos acerca da infidelidade. Na sequência, nós temos os tópicos da lição, o de número 1, cujo título nos diz um reinado marcado pela idolatria. Ele vem acompanhado de 3 subtópicos. Primeiro, o Deus de Acasias. Segundo, Acasias segue os passos de seus pais, misericórdia, né? Felizmente, passos negativos. E, perdão, falei 3, mas são 2. Não é? Aliás, 3. São 2, perdão. São 2 subtópicos. Então, o primeiro subtópico, o Deus de Acasias. O nosso relacionamento com Deus é um bem precioso e deve ser insubstituível e inegociável. Por isso devemos tomar cuidado com a idolatria. E dentro desta perspectiva, eu estava observando, pastor Jair, que hoje talvez a pessoa não cometa idolatria se curvando literalmente diante de uma imagem, mas entronizando valores no coração que se opõem ao Evangelho. Quando Deus não está em primeiro lugar em nosso coração, a idolatria se instala e o nosso relacionamento com Ele se quebra. Verdade. Nós falamos isso, inclusive, na segunda-feira passada, nosso culto de doutrina. Isso. E eu tratei, não é, que idolatria não é aquilo que uma representação física, mas algo que pode estar agregado ao seu coração. Não é? Alguma coisa que você coloca acima de Deus, ou em semelhança a Deus. Não é? Pode ser até um filho, pode ser um bem, pode ser qualquer coisa. E isto afeta o relacionamento com Deus, porque Deus, ele não compartilha, não divide a sua glória, não é, com ninguém. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Glória a Deus. Isso afeta a nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento. O que aconteceu com Acasias, que ele vem carregado de influências, não é, da idolatria por conta dos seus pais Acabe e Jezabel. Ele está saindo de um contexto de uma idolatria, não é, terrível, de enfrentamento a Deus, de enfrentamento ao profeta Elias, porque a idolatria também ela leva para esse lado. A pessoa não só enfrenta a Deus, mas ela começa a enfrentar também lideranças. Aquelas pessoas que Deus colocou como guia, como orientador, não é? São os pastores, não é? Aqueles que Deus deu à igreja. Então, a pessoa que está no caminho da idolatria, ela descarta, na verdade, não é, tudo aquilo que vem de encontro ao estado que ele está. Não é? Porque aquilo ele passa a estar frustrado, podemos dizer, no coração, na alma daquela pessoa. E quando isso está no coração, é só uma operação divina. Não é? E aí Acasias, então, ele, além dos deuses outros que seus pais adoravam, ele tinha o Deus particular dele, que era o Baal-zebub, que era o príncipe das moscas, ou senhor dos insetos, que era um Deus que
pertencia à comunidade dos filisteus. No entanto, ele trouxe para a adoração particular dele, né? E justamente ele começa aí agora, ou seja, a idolatria praticada, a idolatria praticada. Ele passa agora, ele sofre um acidente, né? Ele cai, portanto, de uma certa altura lá da sua casa, e então ele, vamos dizer, quebra ou fratura, né, o seu pé, a sua perna. Então, olha bem o que acontece. Ele, então, preocupado porque certamente infeccionou, né, tomou uma dimensão preocupante, e ele, então, ao invés de consultar Deus, porque ele sabia que era Deus também, ele não era inocente, mas ele optou consultar, portanto, não é, o deuses ou o Deus que ele venerava. E ele mandou, então, né, ele encaminha pessoas para fazer esta consulta, essa divindade, a fim de saber se viveria ou não. Você vê agora a cegueira, né, da pessoa sem Deus. Ele, conhecedor de Deus, não se sabe em que idade ele estava no momento, vamos dizer assim, daquela manifestação através do posicionamento de Elias, mas eu acredito que ele presenciou ou soube o que Deus fez, o que Deus operou como manifestação de Deus, como Deus. Mas ele agora, mesmo sabendo, ele vai consultar um ser que não fala, que não ouve, que não faz nada. Não é? Então, assim é a idolatria. A idolatria é você estar seguro no nada. No nada. Então, Acasias, ele comete, portanto, esta gravidade de estar consultando aquele que não era Deus. Que não era Deus e que não é. Fica, portanto, a lição para nós de que Deus está acima de tudo. Ele é aquele que está na direção da nossa vida para viver ou para morrer, para nos sarar ou não sarar. Então, observe que é um aprendizado muito bom para nós, de que quando a gente sai do propósito da adoração divina, nós fracassamos. É verdade que o Senhor dos exércitos nos sustente na sua santa e bendita presença. O segundo subtópico do primeiro tópico: Acasias segue os passos de seus pais. A Bíblia nos diz que o Deus de Acasias era Baal-zebub, de Ecrom. Na verdade, ele imitou seu pai Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como o nosso pastor falou há poucos instantes. No seu curto reinado de 2 anos, conseguiu, segundo aqui o comentarista da nossa lição, ele conseguiu superar a maldade de seus antecessores. Olha só, até que nível. Observe aqui, querido professor, aluno, o quanto o inimigo é um astuto enganador. E aí eu compartilho aqui com o companheiro evangelista Francisco Brito. Como é que pode? Será que Acasias não se lembrava de mais nada? De como foi a grande tragédia do reinado dos seus pais, a ponto de fazer o que fez? Verdade. A Bíblia fala que, inclusive, ele foi orientado, né, nesses maus caminhos. E nós vemos aqui, como o senhor falou, pastor Emílio, que no seu curto reinado de apenas 2 anos, ele conseguiu, né, na verdade, não só acompanhar, mas exceder a maldade dos seus pais. E 1 Reis 22:53 diz: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, e serviu a Baal e se inclinou diante dele.
Então ele vem nesta sequência profana, né, de adoração a deuses pagãos, deuses falsos, deuses que não eram o nosso Deus, o Deus verdadeiro. E como o pastor já falou, o Deus Baal-Zebub, e aí a gente entra no contexto, né, desta enfermidade. A partir de uma queda, ele adoece, ele fica na cama, e ele manda perguntar a Baal-Zebub, né? Baal-Zebub, que era um deus de Ecrom, era um deus filisteu, e que acreditava-se que esse deus tinha o dom de profecia. E por isso ele diz: ide perguntar a Baal-Zebub se sararei desta doença. É como se fosse um oráculo, né, para eles ali. Mas o Senhor tinha propósito em fazer uma grande intervenção ali em Israel, né, para ensinar algumas preciosas lições. A gente percebe aqui que esses erros, essas más condutas cometidas pelos pais de Acasias, acabaram achando nele também um eco. E aí eu trago uma reflexão aqui para os irmãos sobre os cuidados que devemos ter naquilo que deixamos de legado para os nossos filhos, né? É claro que Acasias já era adulto, mas ele foi criado em todo esse contexto de idolatria dos seus pais, né? Ele foi criado nesse contexto, e nem mesmo, como o senhor bem colocou, pastor Emílio, nem mesmo o fim trágico, né? O fim trágico de Acabe e de Jezabel fizeram com que Acasias se voltasse para Deus. Ao contrário, ele, quando estava no leito, ele foi fazer, né, mandou que se consultasse a Baal-Zebub. Baal-Zebub, quando, aí é só uma curiosidade para acrescentar, em Lucas 11, versículo 15, nós vemos ali escrito o nome Beuzebu. Esse nome Beuzebu, como príncipe dos demônios, é derivado deste nome Baal-Zebub. Então veja que para os judeus, ali já nos dias de Jesus, Baal-Zebub era como o príncipe dos demônios, né? Então, eu trago essa curiosidade só para demonstrar o quanto Acasias estava afundado na idolatria, no paganismo, no ocultismo e, por que não dizer, até mesmo no satanismo, né? Porque ele estava ali, ainda que levado pelas tradições herdadas dos seus pais, mas ele estava literalmente buscando consultar ao maligno. Portanto, os erros ou as más condutas cometidas por nossos antecessores não devem ser repetidas. Deus nos proporciona sempre uma oportunidade. E o desejo do coração de Deus é acertarmos. É assim, meu pastor? Com certeza. Segundo subtópico da nossa lição, Elias desafia a adoração a Baal. Aí sim, ele vem acompanhado de 3 subtópicos. Primeiro, a corajosa intervenção de Elias. Segundo, a resposta de Elias aos soldados do rei. E terceiro, um ministério de fogo. A corajosa intervenção de Elias. Querido professor, professora, é muito importante salientar para os seus alunos o quanto devemos ter coragem para conservar a nossa relação com Deus. Observe que Elias interveio corajosamente contra todo o estado de idolatria. Ele não temeu, não recuou, não se vendeu, não se contaminou. E o que me chama muita atenção, pastor Jair Silas, foi que ele enfrentou os desafios e adversidades com coragem e determinação. Pois é, pastor Emílio. Aí está o posicionamento correto de um profeta de Deus. De um homem de Deus. Amém. Ele foi levantado para este fim, como um interventor divino. E aí a gente vê
essa questão de Elias, a coragem, a determinação que um líder ele precisa ter, que um pastor precisa ter, do enfrentamento daquilo que é errado, daquilo que é contra a doutrina. O posicionamento de Elias é um posicionamento de uma manifestação divina, de uma intervenção divina, usando o profeta. Aí eu vou para a figura do profeta Jeremias, por exemplo, que nós vemos Jeremias, ele falando da condição de capacidade dele. E então Jeremias, então, ele ouve a palavra do Senhor, que está aqui no capítulo 1. Olha o que Deus diz para Jeremias. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E é interessante isso, eles dizem, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então observe que Deus, ele chama Jeremias e fala que ele estava levantando Jeremias com propósito, com uma intervenção divina para a situação espiritual que Israel estava passando, inclusive também de idolatria. Olha o versículo 10 que diz, olha, hoje ponho-te nesse dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Elias, ele é levantado por Deus, mas um homem que entendeu que ele fora levantado por Deus e se revestiu de coragem, de uma coragem que foi dada por Deus e pelo compromisso dele como profeta. Porque o profeta ele tem que ter coragem, ele não pode recuar diante daquilo que ele precisa tomar uma posição ou levar o povo a tomar uma posição. Aqui vai a lição no sentido assim, que o líder espiritual, ele não pode ser omisso, ele não pode recuar-se, ele não pode se acovardar-se diante de uma situação que precisa ser ajustada. E aí, Elias, ele coloca, porventura, não há Deus em Israel para ir consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Que repreensão maravilhosa e necessária para que, quem sabe, Acasias pudesse voltar à racionalidade de entender que o caminho que ele estava tomando era errado. Eu entendo, pastor Emílio, também, que essa intervenção divina através de Elias, ela acontece de forma, vamos dizer, a forma como Deus agiu na intervenção usando Elias, ele faz hoje. Faz hoje quando o pastor ele está doutrinando a igreja, ele está fazendo um trabalho de uma intervenção divina para aquilo que possa estar acontecendo ali. Então Elias se destaca no sentido de quê? Porque às vezes a pessoa, ele é o profeta, mas ele se acovarda, ele recua. Exato. Elias não. Eu sou profeta, então vou cumprir minha missão de profeta. Esse é um ponto importantíssimo que o Senhor tocou. E muitos se acovardam porque eles observam como é que eu vou levar essa mensagem para fulano e tal. Exatamente. E isso é bom a gente analisar nesse tempo, porque você, para ser um profeta de Deus, primeiro você não tem que olhar para quem você está falando, qual o nível dele, se ele está no alto escalão eclesiástico, se ele é rico, se ele é pobre, se é mulher, se é criança, se é adolescente. Então o profeta, ele encorajado por Deus,
ele não se acovarda e fala, traz a repreensão de Deus. Tem que ter coragem. Amém. A segunda, no segundo subtópico, nós temos a resposta de Elias aos soldados do rei. Lembrando que esse segundo subtópico do segundo tópico, cujo título Elias desafia a adoração a Baal. Queridos professores, demais irmãos, nós sabemos que não se consegue nada lutando com Deus. Se formos bem-sucedidos com Ele, será por meio de súplicas. E aqui nós observamos, evangelista Francisco Brito, que o profeta Elias recusava-se a ir, não porque temesse o rei ou a corte, mas porque não seria arrogantemente compelido a fazer, o que diminuiria a honra do seu Senhor. E aqui observo que ele sempre procurou valorizar o seu chamado ministerial, chamado de profeta. A coragem é que me chama muita atenção. É verdade. É um ponto fundamental. É a coragem do profeta Elias. E o que nos chama a atenção é que quando o rei Acasias envia o primeira equipe ali, disse o seguinte, Elias, o capitão diz o seguinte: homem de Deus, o rei diz, desce. Aí Elias dá aquela resposta, né? Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti os teus 50. Meu Jesus. O rei torna a enviar outro capitão de 50 com os seus 50. E este segundo sobe o tom. Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. O primeiro só fez dizer desce. O segundo já veio, desce depressa. E aí existe uma coisa que o senhor colocou, que é a gente não desprezar aquilo que o Senhor nos deu. E Paulo, ele recomenda isso a Timóteo: não despreze o dom que é em ti, o qual te foi dado por imposição de mãos do ministério. Ali Paulo está falando do dom ministerial, da chamada pastoral. Eu sempre pergunto quando tem oportunidade, né? Aos jovens que estão chegando: você tem um chamado? Pois não. E para que é esse chamado? Porque eu não vejo na Bíblia, inclusive, ninguém tem um chamado ministerial para não sofrer. Eu ainda não achei, os senhores que se souberem de algum, eu estou aqui com a caneta para anotar, porque todos eles foram chamados para enfrentar uma tarefa árdua, porém gloriosa, porque é o nosso Deus quem garante a vitória. E aqui Elias estava agindo na direção do Senhor, porque o terceiro capitão de 50, ele vem, ele suplica, ele se quebranta, ele clama pela sua vida, e aí o Senhor diz: desce com este, não temas. Então veja que até o momento de falar ou de fazer qualquer coisa deve ser direcionado pelo Senhor. Não é somente porque eu devo falar que eu vou falar de qualquer maneira. Existe a mensagem e existe a forma de transmitir a mensagem, né? O mesmo Jesus Cristo que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, em alguns momentos ele foi mais duro, em alguns momentos ele foi mais brando, em alguns momentos ele falou por parábola, em alguns momentos ele foi direto ao assunto, né? Ele tem uma conferência ali com Nicodemos, ele vai direto ao assunto. Se não nascer de novo, nada feito. Depois ele vai e explica ali alguma coisa. Então, o importante é estarmos na direção do Senhor e não temermos. Porque, irmãos, foi a primeira leva, foi a segunda leva com um tom ainda mais elevado, né? Mas aí Elias resistiu. E esse tópico, ele tem por objetivo assinalar a coragem de Elias, né? Como o pastor bem falou aqui no encontro anterior, o momento que Elias teve ali
uma eventual decepção, uma tristeza, não tem nada a ver com covardia, mas frustrações que qualquer ser humano está sujeito. Elias não foi um profeta covarde, não foi um homem covarde, e mais uma vez aqui nós temos essa incrível demonstração, né? E por bondade e misericórdia, diz a lição, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou o profeta que os acompanhasse até o palácio em segurança, porque Deus conhece o coração e viu que aquele capitão, estava falando a verdade, né? E aí conduziu o profeta Elias para a presença do rei Acasias. Eu estava analisando o seguinte. Os senhores me permitam, por favor. Por mais que o ser humano seja incrédulo, por mais que seja idólatra, por mais que ele se prostre lá a outros deuses, mas é um ser humano. O rei enviou a primeira leva. Certamente ele foi o primeiro a ser informado do trágico acontecimento, porque se trata de quê? De 50 mortes. São 50 soldados e, respectivamente, as suas famílias como não ficaram. Esposas, filhos. Aí o senhor observa, pastor Jair, o rei simplesmente já envia outra. Quer dizer, ele não era um ser humano, não. Ele não poderia analisar pelo ponto das famílias que estavam, não é? Tanto é que na terceira leva, o capitão, ele entendeu só, os dois que vieram se deram mal. Quer saber? Deixa eu me prostrar. Eu vou me humilhar, vai sobrar para mim também. Só que observa a insensibilidade de um rei. São 100 soldados. E as famílias, e filhos, e etc, etc. Meu Deus! E ele simplesmente ali, né, com aquele sentimento. E como é que fica isso aí? Pastor Emílio, é o seguinte, a questão eu peguei um texto aqui, inclusive, a propósito, de Romanos, capítulo 1, do verso 18, que fala idolatria e depravação do gentio. Deus, ele é justo em todas as suas ações. Se mata ou deixa viver, não precisa dar satisfação a ninguém, porque ele é Deus. Mas Deus jamais ia matar alguém por matar. Porque Deus conhece, Deus é onisciente, onipresente, ele vislumbra tudo. A morte daqueles homens está dentro do contexto do conhecimento de Deus, que aqueles homens nunca se cometeriam. Aí você vê, Romanos diz, porque no céu, olha bem, não há inocência. Porque no céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, o seu eterno poder, ele vai dizendo aqui, né? Porquanto, aí diz assim, o final do texto, do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende claramente e se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem o quê? Inexcusáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não a glorificaram como Deus, nem lhe deram as graças. Antes, em seu discurso desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Respondendo a sua pergunta, Deus é o conhecedor de todas as coisas. Aqueles homens sabiam da verdade também. Sim, sim. E aí foi o juízo de Deus mostrando não só para eles, A arrogância, mostrando para todo Israel, mostrando para o rei, que ele é Deus. a prepotência. É isso. E a gente percebe essa prepotência, como eu já disse, o segundo capitão, o tom dele sobe. Em relação ao primeiro. Exatamente. É isso aí. Ele vem mais duro. E aí, no subsídio devocional da lição, tem uma frase aqui interessante. Não se consegue nada lutando com Deus. Isso. Deus ele tem um propósito, e quando ele tem um propósito, é importante nós entendermos que é o que a Bíblia diz. É uma pergunta que ecoa até hoje. Agindo eu, quem impedirá? Então ninguém pode agir de Deus. Amém. O terceiro subtópico, um ministério de fogo. Inclusive, você pode aplicar no cronograma da sua aula, neste terceiro subtópico, esse ponto importante. Quando um rei
não fazia o que era reto diante do Senhor, logo suas ações refletiam nos seus súditos. Está lá em 1 Reis 16:30. Muito importante isso aqui, pastor Jair. A religião, portanto, era uma grande caixa de ressonância das ações dos reis hebreus. Por isso que Deus levantou Elias, profeta de fogo, para confrontar o pecado. Verdade. E Elias, né, portanto, deste enfrentamento, e nessa preocupação, né, desta ressonância das ações dos reis hebreus, que refletiam diretamente na crença do povo ou descrença em Deus, Fazia o povo sofrer. e isso trazia prejuízos não só para ele, mas para toda a comunidade. Aqui é um ponto importante, ou seja, as minhas ações como pastor, elas repercutirão, trarão a ressonância à vida da igreja dos crentes. Não é? Então a gente vê aí Elias, agora ele, na responsabilidade daquela intervenção, e um homem que o fogo aparece no seu ministério com um grande sinal, porque o que acontecia nos sacrifícios de oferecimentos, não é? Principalmente quando oferecia animais, uma das coisas que se manifestava na maioria dos sacrifícios era o quê? A presença do fogo. O fogo, ele tinha uma prova, né? Isso aconteceu em várias situações. Aconteceu com Abraão, que o fogo veio e passou por cima daqueles pedaços, né? daquele pacto que ele fez com Deus. Então, no sacrifício, geralmente, o fogo ele tinha uma mensagem de aprovação divina do ministério daquela pessoa. Aí vem algo importante, ou seja, Elias estava revestido, esse fogo sempre acompanhando Elias. Não é? E aí o texto e a nossa lição, ela mostra aí, não é? Em 3 momentos, que foi quando a questão, né, quando Deus mandou fogo do céu, lá no Monte Carmelo, com aqueles, né, com os profetas de Baal e Azerá. Isso. Não é? Depois no Monte Horebe, quando ali se manifestou o fogo, mas não como, né, o comentarista traz isso aqui, mas é o que eu considero, mas é que a presença do fogo não consumia dos soldados, não é, daquela turma dos 50. E aí o que a gente pode tirar disso, né, essa presença do fogo, contextualizando, é que o profeta de Deus tem que ter fogo. O fogo tem que acompanhar a vida do profeta. E fogo é a simbologia do poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Não é? Aí João Batista diz que depois dele viria um, que ele não era digno de desatar a sandália de seus pés. Ele vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E no dia de Pentecostes apareceu línguas repartidas como de fogo, sobre a cabeça dos irmãos que ali estavam. Então veja a presença do fogo, que tem uma representação do Espírito Santo. Então, trazendo para nós que, neste enfrentamento, quer seja nós, obreiros ou crente, ele tem que ter fogo. O fogo do Espírito Santo. Aqui, falando com capacitação, autoridade espiritual, poder, unção, para que ele, como profeta, ele tenha a autoridade de Deus. Louvado seja. Para dizer, não faça, ou seja, dizer assim diz o Senhor. Assim mandou dizer o Senhor. Só quem pode dizer isso é o evangelista Francisco. Você entende assim? Um homem que tem fogo. O que é que você acha disso? É a mais pura verdade. E só para contribuir também, pastor, o senhor falando me fez lembrar que o fogo que alimentava ali a atividade no templo, né, foi um fogo que veio do céu, veio de Deus. E nós vemos que havia uma recomendação expressa, que o fogo não podia se apagar. Né? E aí hoje essa recomendação permanece. O fogo do céu que veio
no dia de Pentecostes, ele não pode se apagar, e sempre é a oportunidade propícia para reafirmarmos a nossa veia pentecostal, que não é assembleana, é bíblica. A Assembleia de Deus é uma igreja que prega, acredita e vivencia isso, mas a doutrina pentecostal é bíblica. E é interessante aí, dentro desse contexto, de que o sacerdote tinha que fazer o quê? Todas as manhãs. Tirar o quê? A cinza e botar a madeira nova. Isso, é verdade. Então não deixe o fogo se apagar. Não deixe não, meu irmão. O terceiro tópico da nossa lição, a doença de Acasias e a sua morte. Primeiro subtópico, o julgamento do Senhor contra Acasias. Segundo, a determinação de Elias e a morte do rei. E terceiro, as qualidades de Elias. Neste terceiro tópico, identificaremos as consequências dos pecados de Acasias. E uma dessas consequências foi o juízo que Deus executou sobre ele. Deus falou por meio do profeta Elias que Acasias morreria, e assim se cumpriu. Aqui está um grande alerta, evangelista Francisco, para o fato de que uma apostasia na vida do crente pode trazer consequências incalculáveis. Incalculáveis. E no caso de Acasias, né, o profeta Elias disse ali que ele jamais seria curado ou sequer sairia da cama vivo, né? E o que me chama a atenção aqui na lição é que fala que a sua obstinação, né? Isso. E aí eu destaco essa palavra, obstinação. De acordo com a definição do dicionário, obstinação é a afeição excessiva às próprias convicções, ideias, pensamentos, etc. Ao passo que perseverança é a qualidade de quem não desiste com facilidade, a persistência. A diferença entre essas duas palavras é que a perseverança está relacionada com aquilo que é correto. Perseverança, que é a atitude daquele que não desiste, não esmorece, está relacionada com a vontade perfeita de Deus, e o cristão sofre por conta da vida piedosa na presença do Senhor, como o apóstolo Pedro disse: os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Por outro lado, a obstinação é uma persistência voltada para aquilo que é um desejo carnal. Exemplo de obstinação foi o filho de Davi, o Amnon, que desejou a sua meio-irmã Tamar, e desejou de tal forma que chegou a perder a alegria de viver. Perder a alegria de viver, e aí fez uma armada ali, né? Fingiu-se doente, acabou cometendo um estupro, um incesto, e o texto sagrado diz que o mesmo amor que ele tinha converteu-se em desprezo. A obstinação, ela está ligada a coisas equivocadas, e aqui a lição nos mostra que Acasias estava obstinado naquela tradição idólatra. Mas é importante entender que o mesmo versículo que diz que Deus é longânimo, é paciente, é tardio em irar-se, é grande em beneficência, esse mesmo texto diz que ele não tem o culpado por inocente. Acasias, ele não só pecou, mas ele fez como Jeroboão, ele fez como Acabe. Ele induziu o Israel a pecar. Está aqui em 1 Reis, repito a referência, 22:53, que fez pecar a Israel. Ele andou nos mesmos caminhos do seu pai, nos mesmos caminhos de sua mãe, de Jeroboão, que fizeram Israel pecar. Então ele induzia o povo. E veja que foi um reinado curto, de apenas 2 anos, né? Mas ele permaneceu naquele intento maligno, naquele intento nefasto, e aí foi sentenciado. O Senhor o sentenciou, e a lição diz: como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem a sua palavra
e permanece com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Então, o erro de Acasias era um erro de persistência, de obstinação, e que não prejudicava somente a ele, prejudicava o povo também. E aí a questão da obstinação, aí tira o camarada da racionalidade. Exatamente. Ele vai para o irracional, ele já faz as coisas, ou seja, sem pressentir as consequências futuras. Exatamente. Isso é terrível. E ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do povo. E tinha visto o resultado da prevaricação dos seus pais. E ele conhecia que ali era a mão do Senhor. Mas ele não se quebrantou. Nós temos um exemplo bíblico de um rei muito malvado, muito perverso, né, que foi o rei Manassés. Manassés, ele se arrependeu. Ele se quebrantou, né? Claro que houve uma consequência. Os pecados de Manassés foram tão terríveis que ele chegou ao ponto de passar seu próprio filho no fogo de Moloque, né? Mas, para deixar muito claro que Deus é misericordioso, né? É interessantíssimo, permita, Sim. que Manassés, ele praticou coisas muito mais terríveis comparadas com a cadeia. Exatamente. Incomparável. Mas ele se arrependeu. Né? E aí, como disse o rei Davi, é um coração quebrantado, né? Deus não resiste. Misericórdia de Deus Deus é misericordioso. Só que Acasias, ele deliberadamente persistiu no seu erro. Verdade. Segundo subtópico, a determinação de Elias e a morte do rei. Não é regra, mas geralmente quando alguém que está no poder encontra-se com a sua vida espiritual desconcertada, tende a intimidar aqueles que Deus levanta como profeta. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta Elias, pastor Jair, não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias. Conforme está lá em 2 Reis 1,16, que desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Eu levo isso aí, pastor Emílio, com uma segurança. É você estar seguro de que você é um profeta, que você está obedecendo aquilo que Deus mandou fazer. O que dá segurança ao profeta é a sua comunhão e intimidade com Deus. Essa determinação de Elias de não voltar atrás, de repetir a mesma mensagem, fala da segurança que ele tinha na mensagem que ele estava dando. E isso é importante demais, porque o que Elias fez de você estar diante de um rei que poderia sentenciar você. E certamente a intenção era essa, para intimidar. Claro, mas vou ver se ele vai ter coragem de dizer na minha frente. Exatamente, mas aí é que está. O profeta de Deus, ele não teme a morte. Ele não teme a morte. É verdade. Não é? Mas Deus é aquele também que livra os seus profetas, os seus, de situações como esta. Sim. Elias foi diversos momentos que ele não morreu pela providência divina. E ele não teve aquela situação de tristeza dele, decepção. Mas a gente vê lá na caverna, ele ser restaurado por Deus, ver renovado pelo Senhor, não é? E a gente sabe que o profeta, ele pode, em determinado momento, meu Deus, Senhor, eu tenho que dizer isso mesmo, não é? Mas a gente percebe aqui que Elias não teve tempo nem de pensar nisso. Ele teve determinação, isso é segurança do Deus que você está a servir, do Deus que você está como arauto para levar a sua repreensão, a sua recomendação, não é? Então, é o que a gente pode ver de que a palavra de Elias, a mensagem de Elias era uma mensagem assim, falando assim, no sentido de confiança do que Deus fazia através. Elias disse, vai cair fogo do céu, cai fogo do céu, vai chover, não vai chover, não vai chover, não vai chover, e acontecia.
Então, o que eu entendo assim, Elias estava não só de confiança, mas ele estava revestido do próprio testemunho desta graça de Deus na vida dele, de autoridade, de profeta. Então, o homem de Deus, o profeta de Deus, ele não titubeia, ele não recua. A gente vê a questão também de Jeremias, que é uma figura também parecida com o profeta, que foi para o calabouço e teve enfrentamentos grandes até de querer matar ele, mas ele não acabou de falar. Por que ele parou de falar? Esse destemer dele era a segurança que ele tinha. Então, a forma de Elias se posicionar, de enfrentar o rei e dizer, assim diz o Senhor, e o Senhor vai morrer. Vou repetir, que o Senhor vai morrer, o Senhor não vai viver não. Não é? Então, olha bem, o que eu vejo é que uma lição para nós. Se Deus te levantou, pastor Emílio, levantou o evangelista Francisco, nos levantou, nós temos que obedecer o que Deus manda fazer, o que manda falar, independente de quem esteja a ouvir, quem vai ouvir a palavra, né? Eu falei até no culto de doutrina, já estou terminando aqui essa parte, é que a gente está vendo hoje, vivendo um momento, pastor Emílio, que os homens de Deus, profetas de Deus, assim diz o Senhor, vai acontecer isso, assim diz o Senhor, vai acontecer. Não é? Eu vejo tanta coisa acontecendo no Brasil, e a gente diz, poxa, aparece um profeta de Deus, chega lá no Supremo, chega lá na presidente, em qualquer lugar, assim diz o Senhor. E hoje, muitas vezes, não tem sem coragem de dar uma mensagem de Deus dentro da igreja. Deus está mandando falar, mas a pessoa está ali, fala ou não fala? Vixe, se eu falar pastor, será que o pastor vai entender? Meu irmão, não foi Deus quando falar? Fala, profetiza. Glória a Deus. Então, meu irmão, fica essa lição, essa determinação de Elias está na confiança, na segurança que ele tinha de conhecer Deus e saber que era Deus que estava falando. Não é? Que Deus nos ajude a estarmos também nessa dimensão. Amém. Então, Deus não está mandando falar? Fale. Pois é. Fala, meu irmão. Fala, minha irmã. Ele garante. Quando é Deus que Glória manda, a Deus. né? Quando é Deus que está no negócio, na direção, ele garante. Deus, ele é um Deus que honra e vela para cumprir a sua palavra. O terceiro subtópico, as qualidades de Elias. Intimidade com Deus, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria. Temos também a clareza e assertividade em suas sentenças, fidelidade e, além de tudo, a coragem. Inclusive, o próprio comentarista, né, que se expressou na revista dessa forma. Evangelista Francisco, ainda hoje o Senhor busca, né, o melhor, o Senhor, nosso Deus, ele continua buscando homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes, a fim de serem usados por ele em sua grande obra. É verdade, pastor Emílio. E essas qualidades que são destacadas aqui em Elias, nós vemos que elas têm uma sequência lógica, porque esta intimidade de Elias com Deus é que gera o zelo pela verdadeira adoração e a condenação à idolatria. É essa intimidade com Deus. Tem um pastor norte-americano, Bill Burkett, ele escreveu um livro muito bom, eu deixo até a recomendação, Pentecostais ou Carismáticos. É um livro muito bom. E ele diz assim, quem conhece o fogo jamais se acostumará com fumaça. Então essa intimidade é o ponto de partida. É o ponto de partida, é conhecer Deus, é entender que Deus é um Deus transcendente, mas é um Deus imanente, é um Deus que é excelso, é soberano, mas é um Deus que se relaciona com seus servos, com seus filhos, né? É um Deus que fala. Estamos aqui fazendo uma defesa à doutrina pentecostal que é bíblica. Então, Elias, tendo essa intimidade, gerou nele um zelo, um sentimento profundo de tristeza em ver aquela falsa adoração, né? E nós temos visto muito isso nos dias atuais,
a falsa adoração em muitos lugares. Esta intimidade também gera o repúdio total à idolatria. Eu trago como exemplo aqui o apóstolo Paulo, quando chega na cidade de Listra, com Barnabé, eles são confundidos com duas divindades ali gregas, né? Júpiter e Mercúrio, e eles, quando percebem, porque os habitantes de Listra começam a falar no dialeto local, quando eles percebem que estão se preparando para fazer um ato de adoração, de idolatria, eles rasgam as suas vestes no sinal de repúdio àquele ato. Então, o zelo, a intimidade, com Deus, promove esse repúdio completo à idolatria, nas suas mais variadas formas, como o pastor falou e trouxe-nos essa reflexão na segunda-feira, esse ensinamento no culto de doutrina, que idolatria não se idolatra somente um objeto tangível, palpável, idolatra-se também aquilo que às vezes a gente não vê. E Elias, ele tinha esse repúdio, né? Também, uma outra coisa que é fundamental é a clareza e a assertividade de suas sentenças, ou seja, o recado de Deus, como diz os meninos de hoje, é papo reto, irmão. Não dá para ficar rodeando. E tem pregadores hoje que na hora de entregar uma mensagem, eles vão buscar o tipo de madeira que foi cortado para fazer a cruz. Quem cortou? Quem cortou, a árvore genealógica do lenhador, o tipo de machado, e vai trazendo até a floresta onde foi cortado, e coloca o tamanho dos cravos. Ele só esquece a mensagem da cruz, ele só esquece o principal. Sendo que muitas vezes tem irmãos que não têm tanta academia, né, vamos dizer assim, longe de nós querer ser contra o estudo. A Bíblia faz apologia positiva ao estudo sistemático das Escrituras, mas o importante é você entregar a mensagem de forma clara e objetiva. Pregação boa é a pregação que o seu interlocutor entende. E o compromisso do pregador não é com quem recebe a mensagem, é com quem mandou. Eu sempre comparo o pregador com o mensageiro, com o carteiro nos dias atuais. O compromisso do carteiro não é com quem recebe a carta, é com quem enviou a carta. E no caso, a mensagem vem de Deus. Ponto final. Se o recebedor da mensagem, se o destinatário vai gostar ou não, aí é com ele e o remetente. Se o remetente é Deus e o destinatário é o pastor Emílio, pronto, é de Deus o pastor Emílio. O menino de recado pode ser qualquer crente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a gente tem que ter essa clareza, né? Tem que ter essa clareza nas sentenças como Elias tinha. E também fidelidade. Fidelidade. O rei vai ficar zangado. Paciência. O rei vai cortar minha cabeça. Paciência. O rei vai mandar me prender. Micaías tomou um soco no rosto e foi preso a pão e água. Paciência. Mas, sobretudo, e também, além de tudo, como diz a lição, coragem. Tem que ter coragem para ir até o palácio do rei e dizer: olha, rei, você não vai levantar essa cama não, você vai morrer. Por quê? Por causa da sua idolatria. A sentença de Deus é essa. Assim diz o Senhor, né? A mensagem profética, e aí eu encerro aqui, dizendo que ainda hoje, como diz a lição, o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes, a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Esses atributos aqui a gente podia fazer uma moldura e colocar no nosso cantinho lá em casa, no cantinho da oração, para jamais esquecer. Temos que ter intimidade com Deus, zelo em promover a adoração verdadeira, repúdio à idolatria, clareza na hora de entregar a mensagem do Senhor, né? Fidelidade e coragem. Então, que o Senhor nos capacite, como Ele fez com Elias, que o Senhor nos dê esses predicados para que possamos falar a verdade, né, na direção do Senhor, sem maltratar ninguém, sem
ultrapassar o ponto, mas entregando a mensagem de Deus com muito cuidado. Eu lembro de um pastor, fugiu o nome dele aqui agora, mas ele escreveu um livro e o último capítulo é assim: pregador, salva-te a ti mesmo. E uma das coisas que ele diz, salvo engano foi Charles Finney, ele diz assim: faça com que as pessoas percebam que você teme muito a Deus para temê-las. Então, para nós que somos pregadores da palavra, ministros do Evangelho, a igreja precisa entender que nós tememos muito a Deus, para quem sabe temer a plateia. Nos dias de hoje, muita gente está pregando com medo. Eu estou com medo das pessoas não gostarem. Eu estou com medo das pessoas me rejeitarem. Mas, queridos, se o destinatário é crente, ele pode até não gostar naquele momento, mas a sua alma vai agradecer a mensagem. E, sobretudo, o nome do Senhor será glorificado. Glória a Deus. Maravilha. É desse jeito. Pastor Jair Silas, com a conclusão desse estudo maravilhoso. Queridos irmãos, o comentarista, ele traz a seguinte reflexão. O reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo quase foi preso. Todavia seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus. Dois extremos diferentes, dois posicionamentos diferentes: o idólatra e o que condena a idolatria. Nunca pode se permitir que a idolatria ela sufoque aquele que condena ela. Temos visto, evangelista Francisco, justamente hoje assim um abafamento. Que falamos aqui, que o senhor citou muito bem, a questão que a idolatria não é aquilo que é tangível, aquilo que é físico, mas as coisas que muitas vezes não está aparente, mas você como profeta de Deus, você tem conhecimento, você tem revelação, você está vendo que o negócio está diferente. E o que acontece nesta conclusão, que a gente tira é o seguinte, que o homem de Deus, ele não pode se calar diante daquilo que está errado, daquilo que vai em encontro ao Senhor. Que Deus abençoe e que fique esta reflexão e exemplo de Elias para nós, de que devemos ser corajosos, destemidos, com qualidades espirituais e morais, porque isso conta para aqueles que são realmente homens e mulheres de Deus. Glória a Deus. Amém. Evangelista Francisco Brito, por gentileza, as considerações. Amém. Nossa, eu já está virando aqui uma tradição positiva, né? Só mandar um abraço para os irmãos que estão acompanhando e comentando. Eu sei que tem muitos irmãos compartilhando, né? É um trabalho que tem ganhado corpo, graças a Deus. E está aqui a irmã Zilma Souza, né? Deus abençoe. A irmã Doralice Pereira. Doralice Pereira está nos acompanhando de Saúde, Bahia. Entendeu? Glória a Deus. A irmã Arielle Ferreira, né? É filha da irmã Lúcia aqui da sede e do irmão Antônio. E a irmã Lúcia está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Deus te abençoe. A irmã Nalva, ali da Baixa da Candeia, né? Irmão Edson Costa Vitória também está ligado. Irmão Eduardo Santana. O irmão José Egídio. Parabéns, pastor Jair, pelo trabalho. Presbítero Joel Batista, irmão Paulo Henrique, irmã Sandra Patrícia, irmã Dionísia Figueiredo, irmão Robson, irmã Ana Patrícia, irmã Ivana, irmão José do Carmo, o presbítero Maurício,
presbítero Rosenildo, irmão Isael, a irmã Ana Paula, da Praça Kennedy, irmã Eliana, aqui da sede, irmã Elizabeth, irmão Alisson Henrique. Eita, é tanto nome, saiu aqui, mas tem mais aí, Jairo? O aniversariante é irmão Antônio. Pronto, o irmão Antônio está fazendo aniversário, Deus abençoe. Deixa eu ver onde foi que eu parei. A irmã Dionísio eu já falei, irmã Helena, irmã Marta, Deus abençoe. Irmão Delclei, Deus abençoe. Irmã Raimunda Damascena, Deus abençoe. Irmã Célia, ali da Baixa da Candeia. Irmã Denise, também da Baixa da Candeia. Irmão Danilo, também da Baixa da Candeia. Um abraço à congregação da Baixa da Candeia, que está bem representada. Irmão Jardel também, Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Nossas saudações também a todos os irmãos, aos irmãos de Juazeiro, eu vi 2 nomes aí. Amém. Deus abençoe a todos eles e aos nossos superintendentes, né, e à igreja de forma geral, ao pastor Emílio, ao evangelista Francisco, ao nosso irmão Jairo, ao Enoque, e hoje aqui dando também um suporte, né, de acompanhamento aqui, nosso irmão Charles, ali 2 de julho. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Nosso irmão Charles da Rádio Jesus a Vida. Isso. Observação. Mudou o nome, Rádio Cristão Online. Pronto. A cristã. Não mudou, agora é Rádio Cristão Online. Online. Muito bem, queridos, lembrando que todas as quartas-feiras, a partir das 21h30, nós estaremos aqui fazendo a transmissão desta live, através desta live, das nossas lições das revistas deste terceiro trimestre. Os amados irmãos continuem compartilhando com seus contatos e aos professores. Fica aqui os nossos agradecimentos. Vocês poderão também aí nos comentários se expressarem alguma dúvida, se quiserem também dar alguma sugestão, para que nós possamos aperfeiçoar isso. Queremos dizer que Estamos abertos. Que Deus continue abençoando as vossas vidas de maneira abundante. Uma noite de paz e sono reparador, em nome do Senhor Jesus. E como nós sempre oramos para iniciar, já entenderam, né? Nosso pastor. Senhor meu Deus, Pai amado, nós estamos diante da Tua presença santa. Sim, meu Pai. Agradecidos, ó Deus, pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias, pelo cuidado de Deus. Te louvamos, Senhor, por esse trabalho, ora finalizado, pela participação de todos os irmãos que estão, Senhor, até a este momento nos acompanhando, a vida do pastor Emílio, a vida do evangelista Francisco, do irmão Enoque, irmão Jairo, ó Senhor, irmão Charles, a minha vida, a vida do teu povo. Continua conosco, nos ajudando, nos dando, Senhor, sabedoria e graça e unção do teu Espírito Santo. Abençoa o teu povo, dá uma noite em paz, em nome de Jesus. Amém. E até domingo, às 9h da manhã. Todo mundo na escola bíblica dominical. Pode estar mesmo, pastor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam com todos nós, agora e sempre. Amém. Subiu Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ageu 1:8. A paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Muito boa noite. Assembleia de Deus, vem comigo, ouvir a palavra de Deus, e terás a certeza contigo, que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 Assembleia e ouvemos
fé do Senhor. Santidade convém à igreja pra gozarmos celeste amor. Oh, vem, 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 vem à Assembleia e louvemos ao nosso Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa a treva